cada vez mais claro que a Covid-19 é uma doença que pode começar no sistema respiratório e depois migrar e complicar outras áreas do corpo. As veias e as artérias não escapam dessa dinâmica. Elas podem sim ser alvo de entupimentos. E no quadro Circulando com Você de hoje, nós vamos entender a relação entre a infecção pelo novo coronavírus e as tromboses. E hoje a nossa colunista, a médica angiologista Marcela Gomes, vai participar via chamada de vídeo. Seja muito bem-vinda ao Com Você, doutora Marcela. Hoje de casa, né? Pois é, Desirê, com essa chuva aí não deu para chegar, mas por aqui também vai ser bom. Mas a informação não para. Muito bem-vinda. Doutora Marcela, obrigada. Vamos primeiro explicar para quem está em casa o que é a trombose. Certo. Veja só, a trombose nada mais é do que a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, que pode ser uma veia ou uma artéria. Habitualmente, quando a gente fala de trombose, as pessoas já associam a trombose venosa profunda, que de fato é bem mais comum e acontece mais nas pernas, mas pode acometer qualquer veia, qualquer artéria do corpo. E a gente também pode acontecer no pulmão, né? Que aí fica mais conhecido como embolia pulmonar. Exato. O que acontece, Desirê? Esse trombo que tá nas veias, que fica localizado nas veias profundas da perna, ele pode migrar. Logo que ele se forma, ele não está tão preso na parede da veia, entende? É como se ele tivesse solto. E ele vai se prendendo nessa parede à medida que o corpo vai trabalhando contra esse trombo e vai estabilizando o trombo. E aí, nessas fases iniciais da trombose, é que esse trombo, por estar não completamente aderido, ele pode soltar. E aí, quando ele solta, ele ganha a circulação e ele vai obstruir os pulmões, que é quando os vasos vão se tornar menores. E aí, a depender do tamanho desse trombo e também da condição pulmonar da pessoa, pode até levar ao óbito. Entendi. A gente sabe, né, que a Covid-19 tem toda essa relação respiratória. E aí, quando é que pode acontecer dela atingir a nossa corrente sanguínea, né? Não ser só algo que a gente pensa na respiração e pode vir causar trombose. Então, a Covid, né, essa nova doença que surgiu aí, que tanto mudou nossa vida, ela começou inicialmente, na verdade, a gente não sabia muito sobre ela. Começou todo mundo acreditando que se tratava mais de algo, uma pneumonia viral, que seria apenas isso, mas não é apenas isso. O grande problema da Covid é porque você vai ter a cascata da inflamatória, assim como a cascata da coagulação, ela vai ser muito ativada. Então, você vai estar num regime de muita inflamação, o que vai levar a uma maior ativação dos fatores de coagulação. Isso vai fazer com que haja formação de trombos. Agora, veja, esses trombos, eles podem acontecer nos vasos, nas artérias maiores, como, por exemplo, da trombose venosa profunda ou da trombose arterial, mas ele também pode acometer órgãos, certo? Por quê? Porque você pode ter microtromboses, que são aquelas tromboses que vão acontecer, a gente chama assim, dentro do parênquima, no interstício, dentro daquele órgão. Então, por exemplo, você pode ter microtrombos nos rins. Por isso que você vai ter insuficiência renal, que é um dos critérios mais importantes de mortalidade na Covid. E no próprio pulmão, você também vai ter microtrombose lá perto dos alvéolos, exatamente onde acontece a troca gasosa. E aí você imagina, você já tem a questão inflamatória promovida pelo vírus mesmo, a pneumonia viral, e além disso você ainda tem esses microtrombos no local onde tem a troca gasosa, e isso vai levar a quadros muito mais importantes de hipóxia. Daí, hoje a gente considerar a Covid como uma doença trombótica, porque quem de fato vai matar o paciente, muitas vezes vai ser a gravidade desses eventos trombóticos, entende? Sim. Doutora Marcela, a gente fala muito em prevenção da Covid-19, né? Sim, isso. Como é que seria a forma também de prevenir a trombose? O que é que a gente poderia fazer para, em caso de infecção pelo coronavírus, não ter esse agravamento com a trombose? Então, a gente tem que se proteger da maneira como a gente sabe,
que atualmente é manter o isolamento, né? Usar máscara sempre que possível, higienizar bem as mãos, todos esses cuidados que a gente já escutou tanto e que precisa continuar mantendo, certo? Independente se tomou ou não a vacina. É muito importante isso. A gente não pode achar também que porque tomou a vacina está resolvido. Agora, em relação à trombose propriamente dita, vai existir sempre aquelas pessoas que tenham um maior risco, certo? Então, são pacientes de risco para trombose. Esses pacientes que têm maior risco para trombose, normalmente, eles vão ter maior risco para trombose caso estejam com Covid. Quais são essas pessoas? O paciente que tem trombofilia, paciente que já tem uma história familiar, uma história pessoal, pacientes que precisam usar algumas medicações que aumentam o risco de trombose. Então, tudo isso, todos esses fatores vão contribuir para que aquela pessoa possa ter um quadro maior ou menor trombótico durante a infecção pelo coronavírus. Agora, existe preditores sanguíneos que a gente sempre pede no início da infecção. Assim, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente vai fazer a solicitação de alguns exames laboratoriais que eles vão nos estimar qual vai ser a gravidade disso, entendeu? Por exemplo, o paciente que ele tem marcadores, a gente evita falar isso, sabe, falar quais são esses marcadores para não gerar pânico nem loucura nas pessoas de estar procurando fazer exame ou comprando medicações, mas existem alguns marcadores que a gente consegue ter uma percepção se isso vai acontecer ou não e se isso vai ser algo grave ou não. Claro que não é algo matemático, mas é algo bem preditivo mesmo e os pacientes que têm Covid, eles sempre são submetidos a esses exames, são exames de sangue, justamente para a gente saber se a gente vai fazer profilaxia ou não com os anticoagulantes. Doutora certo? Marcela. Aqueles anticoagulantes, você tem vários, né? Entendi. A gente está falando aí, né, de ser um agravamento da Covid à trombose. Isso, mas perfeito. Teve um caso de uma modelo e apresentadora chamada Carla Prata, que ela falou Sim. que precisou ser internada, né, devido a uma trombose que, segundo ela, era uma sequela causada pelo novo coronavírus. Ela foi diagnosticada em setembro, depois teve que voltar ao hospital e, segundo ela, a trombose que ela sofreu foi uma sequela. Nesse caso, a trombose também pode acabar sendo uma sequela, que a gente tem visto algumas sequelas, né? Pessoas que têm desenvolvido diabetes, pós-Covid, né? Mesmo curadas, digamos assim. A trombose pode ser uma sequela da Covid? Veja só, Desirê, eu não diria a palavra sequela, certo? O que é que acontece? Em alguns pacientes, não vou dizer que é a maioria, mas em alguns, esses marcadores inflamatórios, eles ficam persistentemente elevados. Mesmo nos pacientes que já foram internados, que já voltaram para casa. E aí, esses pacientes, quando eles têm esses marcadores persistentemente elevados, são pacientes que eu tenho que observar com um cuidado a mais, porque provavelmente, eu digo provavelmente porque isso não está ainda completamente estabelecido. Provavelmente, esses pacientes ainda estão mantendo níveis inflamatórios mais altos que podem culminar com a formação de novos trombos, mesmo após a recuperação da doença clínica. Mas eu continuo com aqueles marcadores altos e isso, se for um paciente, por exemplo, que foi internado, teve um quadro grave e ele persiste com esses marcadores, e hoje em dia não é um consenso que a gente chama em medicina, mas muitas vezes você precisa, inclusive, postergar a anticoagulação desse paciente, a profilaxia com anticoagulante desse paciente para evitar que isso aconteça. Porque eu não sei desse caso, sinceramente, eu não escutei falar, não sei a questão temporal, quantos meses, quantos dias depois foi, mas eu já vi pacientes, sim, que tiveram a trombose 15 dias depois, até um mês depois de terem, assim, aparentemente se recuperado já da doença. Sim. Vamos ajudar uma telespectadora que mandou uma pergunta aqui pra gente sobre o tema. Coloca na tela, Elaine, por favor. E aí a gente recebeu essa pergunta pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Edivânia e tive Covid. Meus sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo e não precisei ser hospitalizada. Já tive trombo há quase 3 anos. Queria saber se tem o risco ainda de ter AVC ou então a trombose. Obrigada, Edivânia, pela sua participação.
Olá, Edivânia, obrigada pela pergunta. Foi muito boa a sua pergunta. Eu acho que é basicamente o que a gente comentou, né, Desirê? Pelo fato, Edivânia, de você ter tido trombose, você já é considerado uma pessoa de risco no caso de ter tido Covid, porque você tem uma história pessoal pregressa de trombose. Então, certamente, os médicos que cuidaram de você tomaram mais cuidado nessa questão do trombo. E aí, eu não sei se foi preciso fazer algum tipo de medicamento, mas durante a doença é quando tem os riscos maiores. Graças a Deus você não desenvolveu. Aí vai depender, se vai desenvolver ou não, vai depender de como estejam os teus exames, de qual foi a gravidade da tua doença, se foi internada, se não foi, se durante o internamento esses exames se tornaram muito altos, se não se tornaram, se eles se mantiveram estáveis. Então, tudo isso vai ter que ser considerado, Edivânia, para a gente poder te dar uma perspectiva, para a gente poder imaginar o que vai acontecer com você daí por diante. Agora, só para deixar claro, essa questão de ter a trombose pós, não vou lhe dizer 7, 15 dias, mas assim, ter meses depois, isso não é comum, tá? Isso não está acontecendo assim com todo mundo, não. Isso não é comum. Inclusive, esse caso da modelo eu não conheço, não sei a questão temporal, mas eu pessoalmente não vi casos superiores a 30 dias de uma trombose pós, certo? Mas eu não estou dizendo que é impossível, mas só para não alarmar tanto, porque muita gente teve Covid. Para a gente não alarmar tanto a população de todo mundo tá achando agora que pode ter uma trombose 6 meses depois. Verdade. Tá entendendo? Verdade. Doutora Marcela, por hoje, né, a gente encerra a sua participação por aqui, mas aí você pode conversar durante a semana inteira com a doutora Marcela pelo Instagram, é o @dra.marcelagomes, como eu sempre falo, lá tem conteúdos incríveis, né, para quem gosta desse tipo de tema, não deixa de seguir a doutora Marcela lá no Instagram. Doutora Marcela, muito obrigada por sua participação. De nada, hoje de maneira remota, mas que deu super certo, viu? Ótimo, deu tudo bem. Tudo bom e que essa chuva possa amenizar mais para as pessoas que não têm onde morar, né? Verdade. Que Deus possa cuidar de todos. Verdade, doutora Marcela. É a nossa torcida também. Muito obrigada, viu? Um beijo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Agora...